nesses locais pouco se desenvolvem e fornece nutrientes ao solo, além de abrigar os animais que procuram sombra para fugir do calor. Nesse modelo, disponibiliza Estado da construção civil e são utilizados nas propriedades com base em criar cercas, currais, entre outras estruturas. Criar estrutura, assim que eu vejo, é visar o bem-estar animal também. Das mais variadas técnicas são usadas para integrar esse sistema a propriedade para a produção de forragem. É influenciada por inúmeros fatores, incluindo o clima, produtividade local, práticas de manejo e dinâmica de competição acima e abaixo do nível do solo. O sombreamento é um dos elementos que tem bastante influência na produção de forragens. Considerações finais. No sistema silvopastoril, a quantidade de radiação fotossinteticamente ativa interceptada pela copa das árvores torna-se um fator determinante, pois o sombreamento pode modificar as características estruturais e produtivas das forrageiras, refletindo a produção animal. A justificativa para o maior plantio de espécies de eucalipto são várias, tais como a adaptação de diferentes condições da climática. Rápido crescimento. Terminou. Ficou mudo, foi? Não, estou ouvindo, normal. Continuar. Pode falar, Caio. Tais como adaptação. Estou ouvindo, não, professor, senhor. Só se for meu celular, cara. Tá me ouvindo, não? Tá meio ruim a internet de todo mundo hoje. Tá ouvindo agora? Tô ouvindo, não. Crisólogo. Tá saindo, não? Mas... Depois eu vou sair e voltar. Pode ser minha internet. Karen disse que tá escutando. Pera. Caio, pode terminar de ler. Quando ela voltar, a gente continua. Caio? Oi, eu que botei o microfone no mudo aqui. No sistema silvopastoril, a quantidade de radiação fotossinteticamente ativa interceptada pela copa das árvores torna-se um fator determinante, pois o sombreamento pode modificar as características estruturais e produtivas das forrageiras, refletindo na produção animal. A justificativa para o maior plantio de espécies de eucalipto são várias, tais como a adaptação às diferentes condições edafoclimáticas, rápido crescimento, potencial para a produção de madeira para usos múltiplos, disponibilidade de mudas, conhecimento silvicultura e existência de material genético melhorado. Bem complexo aí o que você colocou, né? Praticamente você fez um resumão de tudo do sistema silvopastoril. Porque o senhor Karina, mandou... O senhor mandou ler... Isso mesmo. A gente lê, aí eu li o material, peguei materiais da Embrapa, entrevistas da Embrapa e do Globo Rural, e englobei tudo, entendeu? Formei ao texto e as minhas explicações, depois se algum pessoa perguntar alguma coisa. Uhum. Ok. Karina, você conseguiu entender a ideia? Como é que tá? Deu para entender, professor.
Tá entendendo, né? Ô, Karina, você Tô. tem uma certa vivência com o animal também, né? Com o animal onde você mora ou não? Tenho. Mas aí você tem, no caso, você tem mais interesse por animal ou por planta para trabalho? Planta. Com as plantas, né? Não, eu estou perguntando porque, no caso, o sistema, quando a gente fala em sistema silvopastoril, aí a gente está falando de uma relação dos dois, tá certo? Nem é só o animal, nem também é só a planta, são os dois. Aí, outra coisa que é errado também, a maioria dos textos, e a Embrapa também caiu até, mesmo os que estão trabalhando com o sistema silvopastoril, eles estão limitando a produção de eucalipto, que é tudo grande, né? A ideia do Brasil só presta quem trabalha com coisa grande. Quem trabalha com a agricultura familiar, com propriedades com menos de 500 hectares, para a Embrapa eles já ficam meio assim e tal, né? E, mas aí por isso é importante as nossas pesquisas pequenininhas, né? Que eu botei até na sala hoje no Classroom, aquele vídeo meu trabalhando com as cabras lá do Elpídio, a gente pesquisando as plantas da caatinga. Eu vi. Uma coisa que quase ninguém valoriza, mas aí nós temos um potencial muito grande, tanto a zona da mata, como o agreste, como o sertão, principalmente também. Que a Então, gente a pode caatinga fazer os trabalhos, mundialmente, ela já é... professor. Já coisa que a gente pode fazer os trabalhos também para fazer que as propriedades de agricultura familiar, dos agricultores familiares, cresçam, né? Fazer um trabalho em conjunto que ele pega os Isso. produtos e coloca na cidade. Então, o sistema... aliás, o bioma caatinga, ele já é um sistema, naturalmente, já é um sistema silvopastoril desde que você cria os animais. Então, a criação de cabras na caatinga, ou de ovinos, ou de bovinos, que é feito, às vezes, naturalmente para aproveitar a caatinga no inverno, já é um sistema silvopastoril. Só que o que falta é um planejamento para que haja um resultado melhor e uma melhoria da pastagem da caatinga. O que é que nós temos na caatinga que serve de pastagem? E o que é que a gente tem na caatinga que não serve de pastagem? Que a gente poderia eliminar ou diminuir. Então, é claro que não existe um semiárido só para o semiárido todo, né? O semiárido ele é igual a mais ou menos 4 países da França junto. Ou poderíamos dizer de 4 a 6 Alemanhas junto. É o que é o semiárido, né, brasileiro. Então, esses 4 Alemanha, 4 França junto, a metade da Europa praticamente significa. O que é que essa área toda ela tem de bioma? É só um tipo de bioma? Não. Nós chamamos bioma caatinga por causa da pouca pluviosidade, mas não é pela característica de plantas e animais dessa região toda. Se a gente for observar Minas Gerais, só Minas Gerais tem 4 estados de Alagoas, mais ou menos, só de semiárido. Então, se a gente pegasse o estado de Alagoas, multiplicasse por 4, era mais ou menos o semiárido de Minas Gerais, que está na região sudeste, né, que não é mais nordeste. Se você pegar a Bahia, vai ter várias alagoas dentro da Bahia com o semiárido. E dentro do semiárido, a gente vai encontrar regiões de serra, regiões de beiras de rio, encostas de serra. A gente vai achar também regiões com altitudes acima de 800 metros, de 600 metros, que tem uma vegetação completamente diferente. Nós temos vários rios atravessando o semiárido, o São Francisco é o maior, mas tem vários outros. E aí, cada região dessa tem uma característica diferente de caatinga, tá certo? Então, caatinga não só é isso que a gente conhece em Alagoas, é muito amplo. Inclusive, o estado de Alagoas ele tem um início, né, uma área em início de processo de transformação em caatinga, né? Não é uma caatinga propriamente dita. Se a gente for olhar realmente o que é caatinga no Piauí, o que realmente é semiárido, são regiões
porque às vezes passam 2 anos ou um ano todo para chover 200 milímetros, 100 milímetros. Às vezes tem lugares que às vezes só chega a chover 200, 300 milímetros o ano e às vezes passam 2 anos sem chover nada. Então, a gente tem uma área privilegiada ainda de semiárido em Alagoas. Então, nesse sistema Caatinga, o que é possível produzir e o que é produzido de forragem naturalmente para que seja alimentado nossos animais, né? Então, a gente tem várias pesquisas também mostrando as plantas que podem ser produzidas, que podem, da própria quantidade de espécies que nós temos nativas, né, da Caatinga, plantas herbáceas e arbustos, e árvores, algumas árvores também, que a gente pode trabalhar com elas como forrageiras. E qual a vantagem disso? A vantagem é que elas já nasceram lá, já se desenvolveram, né, e já geneticamente foram melhoradas pela própria natureza para se adaptar àquelas condições de Caatinga. Condições onde passa-se 8 meses sem chover e depois chove pouco. Então, essas regiões e essas espécies, a gente precisa estar trazendo e pesquisando mais, é claro, para poder formar uma cultura real de forragem, de forrageiras que são adaptadas à Caatinga. Nessas culturas e nessas adaptações, a gente já teve algumas pesquisas de introdução de espécies. A gente poderia dizer que uma bastante e já totalmente adaptada é o capim-búfalo. É uma gramínea trazida da África, ela é do Quênia, daquela região do Quênia, das savanas africanas. Então, regiões onde normalmente passam 7, 8 meses, como aqui, sem chuva, e depois vem muita chuva, né? Então, eles conseguem ter um ciclo de produção de semente, e essa semente fica lá 6, 7, 8 meses, até um ano, secando, né, no estado de latência, entra em dormência, fica latente, e depois essa latência, ela é recobrida, ela é transformada numa vida ativa, né, com a presença da chegada do inverno e da água. Começa de novo a respiração, a fotorrespiração, a respiração da semente, e com essa respiração ela começa a produzir de novo carboidratos, né, com a energia que já está lá, novas formações de carboidrato e a produção, e aí vem a nova planta. Ou restos da planta que ficou do ano anterior, que ainda estão lá só com a raiz e uma pontinha do caule, ela se restabelece com as reservas que ficaram e começa de novo a produzir folha para continuar a fotossíntese e produzir mais carboidratos. Então, essas espécies, elas são totalmente adaptadas ao nosso semiárido. E quais são as plantas que são adaptadas ao nosso semiárido? Aí são muitas, nós temos mais ou menos 30 espécies de árvore, mais ou menos 30, tá certo? Mas tem mais, que são adaptadas ao sertão, ao semiárido. A gente chama também o semiárido de sertão, né? E essas espécies, a gente não tem tido a preocupação nem de preservar, nem de reproduzir, nem de usá-las nas nossas pastagens. E o que a gente tem observado nos últimos 200 anos é que as árvores da Caatinga, elas não são valorizadas pelas pessoas que moram no semiárido, elas têm sido transformadas, em sua maioria, quando utilizadas em estacas ou carvão, mas não é feito um replantio, uma recolocação dessas árvores, a não ser quando não se tem dinheiro ou condições de trabalhar, aquela área fica abandonada e ela vai por si só se reconstituindo. Então, a Caatinga também é um tipo de bioma que se recompõe muito rapidamente, né? Se você abandonar uma área, 10 anos depois ela vai estar com a Caatinga mais ou menos restabelecida com uma certa quantidade de espécies. Então, é claro que as espécies que vão surgir são as espécies que ainda permanecem ali naquela região com as suas sementes. Eu tive estudando vários anos aí na fazenda do Finado Elpídio, né, ali aí em Santana, e também no assentamento de São Bandeira, lá em São José da Tapera. Então, durante 6 anos, a gente observou as plantas que nasciam, a recolocação dessas plantas, e interessante como a jurema preta domina em Santana e o angico lá na Tapera, né?
Então, essas plantas, elas são também do semiárido. E outro lugar você chega a ter mais craibeira, outro lugar você chega a ter mais malvezinho, tem aquele espinheiro. Então, as espécies, elas estão distribuídas de acordo com a presença da semente, mas também o tipo de solo, o tipo de profundidade de solo, a possibilidade de inundações na época de chuva, pequenos riachos que existem, açudes. Então, tudo isso vai formando uma gama de espécies que vão se adaptando àquele local. Então, quando a gente fala semiárido ou sertão, ele não é um só e homogêneo, ele é completamente heterogêneo. Então, dentro do estado de Alagoas existem várias manchas de solo e existem também muitas espécies que estão mais concentradas em uma região do que outra. A gente vê isso com xique-xique, com mandacaru, com catingueira, com jurema preta, com juazeiro, com trapiá. Então, são várias plantas que vão se estabelecendo de acordo com a sua disseminação, mas depois ela vai permanecer por vários anos e persistir naquele local de acordo com sua adaptação. Então, se a gente pegasse e fizesse uma salada dentro de um saco de sementes de 50 espécies e saísse semeando, elas poderiam todas nascer no inverno, mas quais as que vão persistir ali? Vai persistir as que tiverem mais adaptadas àquele tipo de solo, àquela região, aquela formação geológica que está ali. Então, as condições também edafoclimáticas, até que o Caio colocou, o que é isso? Edafo vem de tipos de solo, ou solo, né? Condições sistêmicas de fertilidade do solo. O que é que o solo tem de disponibilidade de minerais para as plantas naquele local? E climáticas, o que é que chega ali de umidade, de tempo sem chover e de tempo com chuva? Ou seja, a época de umidade, época de seca. Então, essas diferenças aí, elas vão, é claro, estar interferindo na preservação, na conservação e na ambiência. E, consequentemente, na determinação de quais espécies vão se adaptar àquela região. Então, é muito importante a gente olhar o semiárido não como tudo, mas olhar para os locais pequenos, observar o que é que se adapta. Mas o sistema silvopastoril, ele já é um sistema na Caatinga, voltando, a Caatinga já é um sistema silvipastoril, tá? É um sistema onde nós temos animais, poderemos colocar animais para a produção. Existe já uma pastagem nativa que pode ser melhorada. Existem árvores também, arbusto, que também pode ser melhorado. E essa situação, essa condição geral da Caatinga, ela está presente em todo o semiárido, mas de formas diferentes. Né? A gente vê do Rio Grande do Norte até o Maranhão várias palmeiras que não tem de lá para cá, né? Tipos diferentes de palmeiras, de sementes, de árvores diferentes, que já vão tendenciando a ser como se fosse um resto. Os animais que vêm da Amazônia, eles foram soltando sementes até o Rio Grande do Norte, e por aí a gente tem uma Caatinga já com plantas diferentes. Da Paraíba até o norte de Sergipe, mais ou menos o norte de Sergipe, a gente tem uma outra vegetação. Poderíamos dizer que o Rio São Francisco também tem uma influência muito grande nas espécies que se adaptam ao seu derredor, desde lá da Bahia, do sertão da Bahia, até chegar em Alagoas. E a Bahia, ela tem completamente áreas já em desertificação, poderíamos dizer. Piauí e Bahia são áreas que são muito secas, que às vezes passam anos sem chover. Isso é o sertão mesmo, né? Não é próximo da zona do Agreste ou zona da mata. Então, toda essa diversidade, ela faz parte do sistema silvopastoril. Mas aí, eu não posso dizer que em Alagoas eu vou trabalhar com, digamos, 3 animais por hectare, na Caatinga, e na Bahia eu vou trabalhar com os mesmos 3 animais. Por quê? A quantidade de matéria seca produzida é totalmente diferente, depende da região. Mesmo em Alagoas, se a gente olhar a região ali de Inhapi, Canapi, tem aquela de areia branca, né, por ali. Então, a gente tem uma formação arenosa que não permite ter
uma quantidade grande de arbustos e de pastagem. Tem uma caatinga mais rala, mais frágil. Já a região que tem um solo mais argiloso, as regiões como Monterópolis, Pão de Açúcar, essa região mais de baixo, né, próximo já do São Francisco, tem uma Major Batalha, Isidoro, também tem solo. então tem cacimbinhas, é uma mistura de areia já, né, tem uma misturada ali, uma parte com solo com areia, mas são regiões que têm uma formação geológica diferente. Mas, professor, mas o senhor já foi em Ares, ela tem. Eu já andei aquele sítio quase todo. Daquela serra, com aquela serra. De um lado direito você indo para Maceió e a serra você indo para Santana, ali eu já fui tudo, praticamente tudo. Ali você vê região que é argilosa, aquele barro vermelho. Não pega só areia, areia, areia. É só naquela parte mais como dizer, Próxima pista, central. né? Próxima pista, aquela parte central. Mas as áreas periféricas dos sítios, da localidade lá, é tudo arenosa. Tudo arenosa. Ali parece ter sido um grande lago, né? E que ficou entre aquelas serras. Pelo estudo geológico, o nosso sertão de Alagoas, indo para Paulo Afonso, aquela região todinha ali do Raso da Catarina, tudo aquilo ali já foi um grande lago, né? Agora, isso muitos anos atrás, milhares de anos atrás, quando ainda a África e a América eram juntas e foram se separando. Ali já foi um grande lago. Em vários lugares são encontrados moluscos de fundo de lago, né? De fundo de lago, tipo oceano, o lago salgado. Então, por isso, em Alagoas, a gente também tem muito subsolo com sal ainda, devido a essa formação geológica. Então, o texto que o Caio trouxe, né, esse resumo, tem mais ou menos essas características de mostrar que o sistema silvopastoril ele tem a possibilidade de a gente, usando a racionalidade, a gente trabalhar com as espécies arbustivas, com a pastagem e com os animais, não eliminando ninguém, mas, pelo contrário, melhorando a ambiência e a gente trabalhando essa ambiência em prol do desenvolvimento da pecuária. E a agricultura, onde é que fica aí, né? A agricultura. Bom, normalmente a gente tem trabalhado separado, o agricultor, o pecuarista no geral, separado a roça, né, a sua produção agrícola, completamente separada da pecuária. E aí o sistema silvopastoril quebra também esse paradigma, quando a gente coloca o sistema agro-silvopastoril, ou seja, a integração lavoura, pecuária e floresta, né? Que esse nome floresta não é eucalipto, certo? Normalmente a Embrapa mostra como floresta o eucalipto. Ali é uma floresta totalmente artificial. A gente tem as florestas naturais, né? Que também podem ser utilizadas aqui, como a caatinga é um tipo de floresta. Então, não precisa a gente desflorestar, acabar com todas as árvores para poder produzir agricultura ou pecuária. Isso é errado. Porque a gente vai precisar, depois de melhorar a ambiência, vai ter que plantar ou esperar crescer de novo as árvores. Então, é um tiro no pé, na verdade. Então, a gente pode introduzir a agricultura em áreas escalonadamente, desde que a gente faça um planejamento. Áreas entre as árvores, ou plantar uma agricultura, e esse resto de cultura ele vai servir como adubação para uma outra cultura e, posteriormente, como adubação para arbustos ou árvores, que pode ser ainda silvicultura com fruticultura, né? com frutas. Ou, se a gente tem um solo fraco, a gente pode também introduzir leguminosas, arbustivas ou arbóreas, como a gliricídia, por exemplo, ou guandu, que pode, a cada 3 anos, a gente está tirando ou cortando essas galhas todas e deixando em cima do solo, para que esse material, que tem alto nível de nitrogênio, ele seja incorporado aos poucos ao solo. Com isso, a gente vai melhorando a condição edafológica, né? Então, a edafologia aí, no caso, ela vai ser completamente modificada, porque
Inicialmente, a gente tem no sertão um solo muito pobre em matéria orgânica, é um dos maiores problemas. Se não tem matéria orgânica, tem pouquíssimo nitrogênio, tem pouquíssimo potássio, tem bastante, até porque é o resultado dos solos que nós temos argilosos, né? No arenoso não tem, mas nos argilosos do sertão a gente tem bastante potássio. E tem pouquíssimo fósforo, né? Então, os restos de cultura, as folhas e a matéria orgânica seria a salvação em relação a fósforo e vários outros elementos, como enxofre, sódio, um pouco de potássio também, aí vem o zinco, vem o molibdênio, estrôncio. Então, são vários microelementos também que a planta exige que tenha, senão ela fica fragilizada, né, e não produz bem, mas que a gente tem presente já na matéria orgânica, ou seja, o que uma folha de catingueira precisa para ela crescer, ela já buscou, já cresceu, já produziu sua folha, e essa folha ela vai estar lá disponível de novo para o solo. Esse solo que vai ser estéril, quando ele não tem nenhuma matéria orgânica, nenhum micro-organismo, ou ele pode ser um solo muito fértil, se ele tiver uma certa quantidade de matéria orgânica. Então, a gente considera um solo fértil quando ele tem mais de 0,5% de matéria orgânica, ou seja, 0,5% não, 5% de matéria orgânica já é um solo muito bom. Nossos solos, quando a gente faz análise, não sei se vocês já deram uma olhada, normalmente os solos no sertão ele vai ter 0,5%, 1, 2, quando é bom, entendeu? Então, para a gente chegar a 5, a gente tem que trabalhar vários anos colocando matéria orgânica. Então, quando a gente trabalha fazendo a limpa do terreno todo, depois faz uma coivara, queima tudo, não fica nada, só alguma cinza. O que é que tem na cinza? Na cinza vai ter A um matéria pouquinho. inorgânica, né, professor? Aí é que vai Vai o ter. solo Não vai ter matéria água. orgânica. Vai ter só material mineral. A matéria orgânica, quando se queima, ela é toda transformada em fumaça, ela vai ser toda evaporada. Então, o que fica é somente o material mineral, são os minerais. E desses minerais, o que a gente vai ter naquela cinza é potássio, né? A maioria é potássio, um pouco de cálcio, um pouquinho de fósforo, mas a maioria a gente vai ter potássio. Bom, e desse mineral, se a gente pegar, se a gente tinha matéria seca lá que poderia virar matéria orgânica, se a gente tinha 2 toneladas, quando você queima, você vai ter 2%, ou seja, de 2.000, você vai ter, sei lá, 2, 3, 5 quilos de cinza. Então, é irrisório. Mesmo que você pegue essa cinza para espalhar no solo, você já perdeu uma quantidade imensa de alimentos que poderia, de alimentos que eu falo para os micro-organismos, e de matéria orgânica que poderia ser incorporada ao solo para melhorar as condições edafológicas. Então, veja que a queimada, ela outro tiro no pé, né? É você pegar o adubo que iria para o solo, que iria alimentar os micro-organismos do solo, que iria aumentar a quantidade de matéria orgânica para tornar seu solo mais fértil, e você queima, pronto. É como se você tivesse a geladeira cheia de comida, você pega, toca fogo e coloca a cinza dentro da geladeira. Mais ou menos isso, né? A comparação. Então, a queimada, ela é um grande atraso. Só deve fazer queimada, coivara, quando a gente tem uma região com muito mato de espinho, né? Muito carrapicho, muita coisa de espinho que você não quer semente. Aí você junta tudo no lugar e queima para não reproduzir. Mas quando não é isso, quando é plantas nativas, no geral, a gente não precisa queimar nada, certo? Eu vou colocar aqui para apresentar uma outra partezinha, tá certo? Vocês estão vendo daí já? Sim, professor. Sim, né? Bom, ok.
Deixa eu voltar aqui. Então, a agrofloresta é um sistema de manejo de recursos naturais dinâmico, baseado na ecologia que diversifica e sustenta produção por meio de integração de árvores nas fazendas e na paisagem agrícola, visando aumentar os benefícios sociais, econômicos e ambientais para o usuário da terra em todos os níveis. Então, todo esse sistema silvopastoril, ele tem como benefício final e principal a melhoria econômica, poderíamos dizer, né, social, as condições das pessoas que estão morando na região, mais econômica e ambiental também. Então, para a gente tá percebendo que tudo que a gente faz para destruir, o que faz com que destrua o bioma já existente naquele local, ele vai estar prejudicando socialmente, ele vai estar prejudicando economicamente, vai estar prejudicando ambientalmente aquela região. Então, o dono da terra, o produtor rural, se a gente fosse realmente fazer com que houvesse regras para o uso da terra, fosse obrigatório usar a terra corretamente. Então, a gente iria ver que queimadas, deixar o solo descoberto durante o verão, tudo isso, arar a terra no momento errado, arar a terra em lugares muito, muito rasos. Esses manejos errados que são feitos, eles são praticamente um crime contra o solo, contra a propriedade do próprio produtor. Deixa eu passar Professor, aqui. Oi. Pode falar. realmente, se existissem normas, essas coisas aí que o senhor acabou de mencionar, era interessante. Mas essas regras aí, eu acho que não seria, eu julgo que não seria certo, a minha opinião. Por quê? Porque acredito que falta alguma política pública, falta também políticas educacionais no campo, eu acho que falta, porque hoje em dia a tecnologia está avançada, mas nem todo mundo tem acesso correto ao uso da tecnologia. E acredito que daqui a esses 10 anos, nesses 10 anos, professor, acredito que tem melhorado muito mais a agricultura e a pecuária, porque tem novos técnicos. A gente aqui em Alagoas tem muitos técnicos, só que estão escondidos. Muitos às vezes não praticam, às vezes não tem onde praticar. Muitas pessoas também às vezes não acreditam no que a gente fala, entendeu? Então, quando ocorrer aí um despertamento desses técnicos e tudo, pode ser que venha melhorar e ocorrer aí um processo de difusão de conhecimento no campo, em todas as áreas, professor. Eu acredito nisso. Porque se a gente for, por exemplo, colocar lei, já existe lei demais, muitas vezes incorretas. O uso, não elas, mas o uso às vezes é incorreto das leis. Então a gente estaria forçando o produtor, o agricultor. Ou seja, a gente também estaria limitado. Eu acredito nisso. Eu penso isso, professor. Uma política... Mas é Lázaro que está falando? É eu mesmo, professor. Pronto, Lázaro. Não, eu não estou falando que vamos criar uma lei. Eu fiz a suposição. Se a gente tivesse uma exigência, seria outra coisa. Agora, quando você fala em tecnologia, veja só, a tecnologia e o desenvolvimento da tecnologia, uma das coisas, não queimar. Veja só, é uma alta tecnologia, não queimar o material orgânico. Alta tecnologia. Nem toda tecnologia não queimar, é necessária replantar, né, professor? é necessário informação. Isso, exatamente. Nem tudo é tecnologia. Então, o que falta? A educação, a extensão rural é muito falha, a gente sabe disso, né? Então, isso. E quem... logo no início, estava falando, até com o Caio estava conversando aqui, a gente estava falando que sistema silvopastoril não é algo novo, é algo muito antigo. Só que no Brasil, agora que está se descobrindo, que está se fazendo, se discutindo, e uns indo na direção da conservação das árvores e outro na contramão destruindo. Mas o que é que falta mesmo de todos? Falta a informação.
Não. Certo? Se para produzir a gente precisa de mais árvore, a gente melhorar o clima, a gente precisa de mais árvores, a ambiência, a gente precisa de mais árvores, porque a gente vai destruir. Então, a destruição, no geral, a queima, ela é uma falta de informação, porque a gente está destruindo a árvore para depois plantar. É como dar o tiro no pé. Não é? Você não acha? Exatamente, Então, professor. Acredito mais ou que menos eu em relação a isso. professor, eu acho que tem muitas tecnologias, a gente cada dia está avançando mais no uso da tecnologia, mas tem muitas tecnologias que estão deixando de ser usada, porque muitas vezes ela não foi totalmente aprimorada, ou seja, não foi totalmente utilizada corretamente. Então, muitas pessoas abandonam a tecnologia, mas eu acredito que tem muita tecnologia que vai vir a ser usada. E o sistema silvopastoril, professor, como o senhor já falou, mencionou aí, é antigo, mas não foi aprimorado. E eu acredito que a ideia de sustentabilidade vai melhorar e vai aprimorar muito mais esse sistema daqui para frente, professor. A depender também do processo de extensão rural, de o zootecnista, ou seja, o técnico, ele levar esse conhecimento e essa importância. E muitas vezes não só por palavras, mas a gente ter uma comprovação, mostrar. Ou seja, eu estou numa área, professor, aqui, meu terreno é uma área pequena. Então, eu estou diversificando ele, porque aqui, se a gente for falar, poucas pessoas acreditam. Então, quando eu falar, se alguém duvidar, eu posso dizer, não, vamos ali, vamos olhar. Ou então, eu posso criar um dia de campo, entendeu? E mostrar, ó, pessoal, é desse jeito, o manejo é assim, porque a gente mostrando desperta o interesse do produtor, do agricultor, entendeu? Porque muitas vezes é falho, como o senhor já falou aí, a assistência técnica é falha. Às vezes tem uns que são bons em uma coisa, outros são bons em outras. Então não supre a necessidade do produtor, do agricultor. Então a gente deve ter uma diversificação nas propriedades. E principalmente a gente tem que ter a base, como eu falei. A faculdade a gente tem uma base teórica. E a gente vai precisar fazer a base prática. Para a gente ter argumento para falar e conquistar o produtor. E tentar convencer. E vir aí a gente tentar liderar. Entendeu, professor? Professor? Sim, entendi. Professor, aí tem uma colega agora que... com você está falando. Oi? Oi? O que aconteceu aí, professor? Não, eu não entendi. O que você está falando, eu concordo. O que você está falando, eu concordo. A gente tem que ter a base e a maioria dos agricultores são como São Tomé, né? Só acredita se ver, se pegar, se tocar. Então, porque eles, na verdade, existe uma certa dificuldade na abstração, né? Em aquilo que você está falando. E no geral, normalmente, o agricultor ele tem uma vivência de perda, né? De fazer algo e perde, faz e perde, em esperar pelo tempo, pela chuva. Então, é muita incerteza. Então, quando você mostra algo concreto, né? Com o dia de campo é muito interessante por isso, algo concreto, a gente tem uma outra visão, né? E outra prática. E aí é bem mais fácil de convencer. Então, o convencimento pela prática é muito superior a só a oral, né? Bom, esse desenhozinho aqui que a gente está vendo, ele é só para vocês observarem o seguinte, né? A interferência das árvores no solo, né? Veja, esse pontinho preto ao lado da esquerda, essa bolinha preta, tem duas bolinhas pretas, estão vendo aí? Bem escura. Essas duas bolinhas pretas, são os troncos de duas árvores, poderíamos dizer. Mais escuro um pouquinho vai estar a sombra da copa da árvore. Estão entendendo aí? Ao redor, achurados, a gente vai ter uma área mais escurazinha, outra mais escura. No geral, esse desenho primeiro aqui está mostrando a intensidade de uma árvore e a porcentagem a essas áreas em relação à intensidade do sol. Ou seja, com árvore, a gente vai ter menos intensidade em alguns lugares e mais intensidade em outros lugares. No desenho da direita, que eu não consigo botar laser aqui, o apontador.
Mas aqui no desenho da direita, vocês estão vendo esse outro mesmo desenho, só que cheio de pontinhos. Cada pontinho desse representa um local onde poderá ter plantas menores, né? São, no caso, ervas pequenininhas, aí ervas com 20 centímetros, com 40, e vai aumentando, né? Aí nós temos essas aqui, mais à esquerda, que parece uma estrelazinha, que já tem 1 metro, arbustos, né? 1 metro, meio metro, 1,5 metro. E aí nós vamos tendo outras árvores maiores ao redor, ou como seja. Bom, nesse caso, se eu tiro a árvore, a gente vai ter aqui só a resta onde era uma árvore. O que é que acontece? Aquelas pequenas plantas que estavam ali embaixo das árvores, elas vão estar sem a proteção. Elas são adaptadas das árvores, mas elas vão ficar sem a proteção da sombra em alguns momentos. E aí você vai retirar, se você retirar esse sombreamento que você está vendo aí, depois aí nós vamos ter aqui uma área com várias plantas pequenas que eram acostumadas com a luz do sol e com a sombra, porque se vocês olham, o sol ele nasce em um lado e passa por cima da árvore e vai para o outro lado no pôr do sol, ele vai ter de manhã, o sol vai bater até umas 9 horas por um lado, e depois das 3, 4 horas, ele vai bater também embaixo da árvore pelo outro lado. Então, a planta de 10, 11 horas até as 3 da tarde, ela não vai receber o sol intenso. A planta que ainda está embaixo da árvore, né? Não vai receber o sol intenso embaixo de uma árvore. Ou quando tem interferência de uma árvore, mesmo que a planta não esteja embaixo da árvore, o sombreamento ele faz uma rotação de movimento aí. Um momento está embaixo da árvore, outro momento está fora da árvore, e com isso cria um microclima diferenciado, ou seja, o aumento da temperatura desse local ele vai ser totalmente diferente do que se não tivesse nenhuma árvore, porque a energia solar que chega no solo, ela é absorvida a energia que vem em ondas curtas, e depois ela é devolvida para a atmosfera pelo aquecimento do solo. Então, vem a energia do sol, que ela aquece o solo, e essa energia ela é devolvida de volta para a atmosfera, para até uns 6, 7 metros de altura. Então, nessa devolução de aquecimento, quando a gente tem árvore, a gente vai ter menos energia chegando no solo para aquecer e menos devolução dessa energia depois. Então, essas ondas que vêm do sol, em luz, né? Como ondas curtas e ondas longas, que são devolvidas em ondas longas, elas deixam de existir na quantidade quando ela é filtrada pela copa da árvore. E aí há todo um benefício em relação à pastagem, aos animais que podem ficar aí embaixo, diminuir a temperatura, melhorar a ambiência, e com isso o animal vai ter uma melhor saúde, porque no momento mais quente ele vai estar protegido desse sol, ele vai ter diminuído a temperatura e ele vai ter uma resposta fisiológica bem melhor do que se ele estiver em pleno sol. Isso a gente está falando agora para a nossa região, tá certo? Se ele estiver lá numa região muito fria, vai ser o contrário, né? Quando chega um pouquinho de sol, o animal corre para o sol para se aquecer. E as árvores, elas vão estar impedindo a chegada do sol no solo em alguns momentos. Mas mesmo assim, em outros momentos, na região fria também, as árvores são muito importantes. Mas aí é um desenho representativo para a gente observar que a árvore ela é muito importante não só para o solo, mas também para as plantas pequenas, que dependem delas, e para os animais que também dependem delas, para poder ter uma boa ambiência e um bom desenvolvimento. E aí as espécies que se desenvolveram naquela região, como ervas, elas tiveram toda uma vivência de anos e anos e anos para chegarem ao que são hoje. Deu para entender, pessoal, isso aí? Esses dois desenhos estranhos aí. Deu. Ô, professor, quando eu estava lendo, eu vi que nessas árvores são importantes na região fria, que ela serve como quebra-vento, alguma coisa assim. Quebra-vento também, isso. Quebra-vento, quando está em tempo de geada, pronto, na região sul, essa vai ser importante, porque na região sul ela vai
ela vai impedir que o vento passe para aqueles animais, que eles visam muito quando é em região leiteira, aí a pecuária leiteira, aí eles visam muito o bem-estar dos animais, que é importante também. A pessoa não pode esquecer Sim, como sim. profissional, né? E É, quando, você falou agora da região, a gente falando da região fria e da região quente, né? Nesse lado esquerdo aqui, a gente tem uma floresta de região fria. Então, a floresta de região fria, ela tem pouquíssimas espécies. Elas, no geral, as regiões frias, mais subtropicais, né? Na região sul, a gente poderia dizer que em São Paulo para baixo, né? E no norte, a gente teria da metade dos Estados Unidos para cima. Na América, estou falando, né? Na Europa já seria também a mesma coisa. Da Espanha para cima ali, é região subtropical. Então, vocês olham depois direitinho no mapa do mundo e vão ver os trópicos e ver como está sendo desenvolvido. Bom, no geral, a gente vai ter poucas espécies que crescem e são chamadas de coníferas, porque elas crescem na forma de cone, elas são estreitas, têm uma copa bem estreita, e às vezes formam realmente um cone. Todo mundo sabe o que é um cone, né? Embaixo é largo, redondo, e em cima fininho, como um pinheiro. Tá certo? Não a araucária. A araucária é totalmente diferente, é a araucária nossa brasileira. E se vocês observarem, entre a copa das árvores maiores e a parte mais de baixo, a gente vai ter algumas árvores que normalmente são mudas dessas mais altas, que estão na parte intermediária, e nós temos várias espécies de arbustos que não passam de 2, 3 metros. Essas árvores são pequenas mesmo, e elas passam anos e anos para chegar a 3 metros, 10, 15 anos para chegar a 10 metros. Então, são arbustivas como espécie mesmo. Mas existe um espaço grande ainda entre eles, entre uma copa e outra. Se vocês olharem a floresta que a gente já tem agora, várias florestas plantadas de eucaliptos, vocês vão ver que as flores elas estão, quando estão mais velhas, com 5, 6 anos, elas estão lá em cima na copa, mas o caule está todinho sem folha. Não existe uma vegetação intermediária que cubra essa parte, que feche essa parte. Aí, se a gente olhar para o desenho direito, do lado direito aqui, são as nossas florestas tropicais, equatoriais, né, tropicais. No caso aqui da gente do Brasil, a zona floresta da região da mata e a floresta atlântica no geral, que é da zona da mata, e nós temos a floresta amazônica e o cerrado também, que tem algumas florestas mais baixas, que é uma área, o cerrado, na verdade, é uma transição entre a zona da mata, o semiárido e a Amazônia. É uma área que tem plantas dos dois. Tem plantas da caatinga, tem plantas endêmicas, todo mundo sabe o que é endêmicas, né? Ok? Plantas endêmicas. endêmica é que tem todas. Endêmicas rapaz, tá na ponta da língua e não sai. Que tem toda a região, né? Não. Não. É o contrário. Endêmicas é que ela só existe naquele bioma. Por exemplo, é uma planta entendi. endêmica da caatinga. A Karina falou alguma coisa, caiu para vocês? Não, Karina, aqui não caiu. Eu acho que foi sua internet. Então, continuando aqui. A gente tem, no caso, aqui nessa floresta, na zona tropical, na região tropical, vocês podem observar que, mesmo no desenho, nós temos várias intermediárias entre as herbáceas e as mais altas. Então, nas florestas tropicais, nós temos plantas, espécies realmente muito altas, que chegam a 60 metros de altura, 60 metros de altura. Plantas menores, a maioria chegam a 20 metros de altura, e outras com 10 metros de altura, 15 metros de altura. Nós temos muitas plantas rasteiras, herbáceas, arbustivas, que vão estar nessa fase intermediária. E outras que são plantas epífitas, plantas que sobrevivem encostadas em outras, trepadeiras também chamadas, né? Trepadeiras ou epífitas, plantas como o embé, os cipós,
que sobrevivem se prendendo a outras árvores, as árvores. E aí, essas plantas, algumas elas são parasitas e outras são epífitas. Epífitas são plantas que são trepadeiras, ela sobrevive também em cima de outra árvore, mas ela não pé da outra árvore, ela não mata nem sufoca a outra árvore. Tem algumas ramas, como a erva de passarinho, vocês acho que todos conhecem, né? O passarinho defeca nas árvores, lá em cima ele nasce, e lá de cima ela vai mandar a raizinha até chegar no chão. Quando chega no chão, pronto, ela cresce o caule, vai crescendo, fica um cipó grosso, mas aí sufoca completamente de luz a outra planta, e essa planta ela acaba morrendo por falta de luz. Acontece muito aqui em Maceió, nas árvores. Então, a erva de passarinho é uma delas, aí tem vários cipós que fazem isso também, elas vão crescendo e sufocam e matam a hospedeira. Então, a diferença entre um e outro, qual desses sistemas vocês acham que é mais frágil? É da região mais fria ou da região tropical? Como foi a pergunta aí, professor, que eu não escutei direito, cortou na hora? Qual desses dois sistemas é mais frágil? É a mata da região fria, subtropical, ou a mata da região tropical? A subtropical. Pessoal, vamos outros responder aí também, só está o Caio falando. Lázaro, como é que você quer que você acha? Professor, assim, eu estou em dúvida aqui, mas eu vou falar aqui. As plantas, elas são adaptadas em cada região. Eu não sei dizer, assim, quais são mais frágeis, porque, digamos, aqui em Santana tem um tipo de plantas. Lá na região fria tem outro tipo de planta. Em outra região tem outro tipo de planta. Então, aquela planta, ela é mais... ela é adaptada àquela área. Então, agora, o que acontece é que se a gente inverter, pegar a planta que está aqui em Santana e plantar lá na região fria, aí ela vai ser mais frágil. Agora, independente do local, professor, se ela é adaptada, eu não sei dizer aí, não. Qual vai ser mais frágil ou não. Mas a minha pergunta é a seguinte, se eu cortar a da região fria e da região tropical, qual que vai se recuperar mais rápido? Da região tropical, professor. Agora aí o senhor fez a pergunta aí que eu entendi agora. Professor. Então, qual é a mais frágil? A mais frágil é a da região fria. Sabe por quê? Porque não vai ter... É Cíntia que está falando hoje? Sol para fazer a... Pode falar, Cíntia. Lázaro, dá um minutinho para a Cíntia falar aí. Dou sim, professor. Pode falar, Cíntia. Sim, professor, porque, no caso, na região fria, a questão do sol, que o senhor tem falado até da fotossíntese, aí, no caso, ela seria mais frágil e demoraria mais a se recuperar. Comparada com a tropical. Karina, tem uma que você diversidade acha? de plantas até na a diversidade também. O fator climático interfere, né? Que nem eu botei no texto. Karina, o que você acha? A Karina está presente, eu não estou vendo aqui. Eu estou, professor. Pode professor, falar, eu acho que a que vai ser mais frágil é a de clima tropical do que a de clima frio. Porque a de clima frio geralmente tem menos a presença de água, eu acho. Tem menos presença de água. Água, se de for água, muito, né? muito, muito fria. Bem gelo. Certo. Bom, aí todos acertaram em alguns pontos, tá certo? Vamos discutir agora. No caso, a região fria, ela tem menos espécies, não é? Então, se eu corto ela vai ter menos sementes, menos variedades para crescer.
A tropical ela tem mais espécies, então ela tem também mais sementes distribuídas, mais espécies que poderão sobreviver. A outra coisa, uma dificuldade muito grande das regiões frias é o quê? É o próprio frio, né? As regiões mais frias, quando chega a neve ou o tempo do inverno, né, que é o inverno frio, a maioria das árvores elas perdem totalmente todas as folhas. Só ficam os pinheiros, praticamente, que ficam com folhas, ainda mais paralisam praticamente o crescimento. Então, há outra fragilidade, né? Elas passam cerca de 4, 6 meses sem crescer nada, sem desenvolver nada. Por isso, passam anos para chegar a 2 metros, 3 metros. Entenderam? Então, a região Sim, fria ela é bem mais fragilizada, tá certo? Porque ela tem menos espécies, o crescimento é mais demorado, o Mais frio lento, né? atrapalha, mais vento, mais frio, o frio atrapalha bastante o desenvolvimento, o solo, ele, na época do inverno também, ele congela toda a água, aí como a Karina falou, é que tem menos água, a região fria, ela congela a água e fica sem água, às vezes tem água no solo, mas está congelado, a planta não consegue retirar. Entenderam? Queima a Não tem raiz, muita queima, matéria orgânica, queima assim, né? folha. Matéria. ó, professor, Oi. e a região tropical, assim, as plantas, elas também são muito inteligentes, ó, porque na região tropical, Inteligência. como Tem pode cérebro ocorrer, e assim, tudo, né? desculpa aí, Diga, professor, eu Lázaro. falei Peraí, errado aí. vamos filosofar, vamos filosofar. Não, não Ô, pague professor, imposto, não. desculpa aí Ela a resposta errada aí, professor. Não, é É que isso as mesmo. plantas são mais adaptáveis, Assim, professor, entendeu? tipo, da região fria à região tropical, a região fria ela não consegue completar o ciclo, entendeu? A planta. Ela demora muito, então ela já é frágil por isso. Falta da luz solar também, que vai interromper a fotossíntese e interromper o crescimento. Uhum. E na zona tropical aí, professor, como eu disse que a planta é inteligente, pode ocorrer um déficit hídrico. Então, a planta ela vai tentar iniciar e completar o ciclo, professor, entendeu? Então, ela vai crescer, vai Sim. florescer e vai lançar suas sementes, porque se vier um ataque mecânico, a gente vier lá e cortar, mas ela já deixou sua semente, então ela não vai morrer. Ela pode até morrer, mas vai ter outra planta para substituir ela. Então, por isso que eu mencionei que ela seria inteligente, a planta, professor. É porque eu não sei explicar aí a inteligência da planta, professor. Mas o senhor entende aí o que eu estou falando. É uma inteligência mesmo. É o seguinte, quem respondeu É o tipo que de o tropical perpetuação. é sensível, pode falar assim. A questão de Por que o tropical é perpetuar a sensível? Quem espécie, né? respondeu? As espécies. Mas, assim, a questão de perpetuar a espécie, né? Sim, perpetuação da espécie, certo. Olha, nós temos, eu falei do frio, né? No frio acontece aquilo que eu falei. E na região equatorial? Bom, aí na região equatorial nós temos várias possibilidades, né? Nós temos na região equatorial as regiões desérticas, como o Saara, parte da Ásia, né? Que é muito quente, que só tem areia praticamente, algumas plantas no deserto são um estalinho, né? De planta. E nós temos na mesma região equatorial, nós temos também a Amazônia, temos as regiões aqui do Brasil, né, tudo dos Andes, a África Central, que é uma grande floresta equatorial, parte da África, né, mais um pouquinho mais para baixo, tudo tropical. Então, nós temos essas diferenças. É interessante vocês darem uma olhada depois no globo, olhar o Trópico de Capricórnio, Sagitário e o Equador, ver o que é que fica, onde é que ficam as florestas e os desertos. Dá uma olhada nisso, tá certo? Para vocês terem mais uma noção onde é que está localizado isso. Quais as dificuldades da região florestal nossa tropical? Nós temos, normalmente, ou climas onde chove muito, como a Amazônia, chove 6 meses direto, mas passa alguns 4 meses seco. Mas aí tem hora que inunda tudo, inclusive leva as árvores, né, vira tudo rio, mas aí chove muito, mas nós temos também outras áreas onde chove muito pouco. Então, existem limitantes, tanto para o frio como para o calor, mas aí, o fato de existir mais sol,
essas épocas de chuva com uma temperatura elevada, né, faz com que haja uma grande quantidade de fotossíntese e tenha também água. Mas nós temos também no próprio Brasil, a região central do Brasil, a época chuvosa de lá é na época mais quente, né? Isso é de outubro até março. Chove muito e é muito quente. Já a gente aqui chove, é quente no final do ano e não chove. Então, nossas plantas aqui da região Nordeste, nós temos essa dificuldade, porque não é todo o Nordeste, mas parte do Nordeste, nós temos essa dificuldade maior ainda, que é onde se construiu, se desenvolveu o semiárido, ou seja, na época mais quente do ano, já pensou se no verão tivesse época quente, chovesse também, então nós teríamos uma alta temperatura, alta insolação e água para as plantas se desenvolverem. Então seria um boom, né? Seria muito bom. Mas aí a gente não tem isso. Mas é toda a região equatorial que tem isso? Não. Não é toda a região equatorial que tem isso. Tá certo? Então, nós temos aqui, quando a gente está com chuvas de abril até agosto, setembro, a região de Brasília, parte de Minas Gerais, Mato Grosso, toda aquela região ali está muito seca. Inclusive, a gente está agora chegando no final do ano, né? Está muito seco. Vocês estão vendo, né? As queimadas do Pantanal, do Cerrado, aquelas coisas todas ali, também é porque está muito seco lá. Essa época não chove, aí quando é em outubro começa a chover. Está saindo da época da seca para a chuva. Quando chegar a chuva, pronto, acaba-se toda aquela festa de estar queimando tudo. Então, essa condição que nós temos na região tropical de ter mais sol e, em alguns momentos, mais água, faz com que as espécies cresçam mais rápido. Uma das respostas é a intensidade luminosa, que a resposta ela vai fazer com que a atividade vital, tanto da raiz quanto do caule, os micro-organismos do solo, eles sejam mais ágeis. Ou seja, se você pega 2 quilos de folha numa região fria e faz um compostozinho lá, bota as folhas e deixa lá para decompor. Vai passar de 4 a 6 meses para se decompor. Você pega se chover, você dá uma olhadinha, dentro de um mês você vai olhar, já está tudo decomposto, né? Já está aquele humus. Quanto mais você molhar, se você molhar todo dia, nos 2 lugares, tanto no frio como aqui, você vai ver a resposta. Mesmo no frio, você molhando, é 4 meses para fazer um composto. Aqui, com um mês, a gente tem um composto. Então, vejam, a bioatividade, essa vitalidade, esse vigor dos micro-organismos também facilita como é que se diz? O fornecimento ou a disponibilidade de alimentos para esses micro-organismos, e essa disponibilidade de alimentos faz com que eles façam rapidamente a mineralização, que é transformar a matéria orgânica em minerais pequenininhos, né, em moléculas pequenininhas, para que a raiz consiga absorver. Nenhum esterco que a gente chega lá e joga, a planta já começa a absorver. Isso é mentira, né? Ou a folha caiu e a planta já está absorvendo. Não, vai ter que ser mineralizado, ou seja, os micro-organismos vão ter que decompor, se alimentar, morrerem ou defecarem para poder as plantas estar em tamanho, né, para que as plantas também as plantas retiram alguns minerais que são tirados das partículas do solo. Então, nada é disponibilizado assim raramente. Tem o seu tempo. Tudo tem o seu tempo. Então, se o solo é estéril e não tem nenhum micro-organismo, então essa liberação da matéria orgânica é muito mais lenta. Então, quando a gente fala em solo fértil, a gente está falando em solo vivo, né? Um solo que tem bastante micro-organismo. Quanto menos micro-organismo, menos atividade biótica tenha no solo, mas é um solo morto, estéril. Sebastião Pinheiro é um agrônomo que estuda há muito tempo essa questão de vida no solo. Ele tem muita pesquisa, se vocês quiserem dar uma olhada depois. E aí tem um teste que faz exatamente, que é a respiração do solo, né? É colocado separado solos e é medida a respiração do solo para ver se o solo é ativo ou não ativo. Então, o solo, quanto mais micro-organismo tiver, mais sujo tiver, né? Como diz a nossa mãe, quanto mais sujo tiver lá, aquela porcaria, quanto melhor, quanto mais for porca o solo, como diz a história, mas é um solo vital que tem condições de transformar essa matéria orgânica e disponibilizar para as plantas, tá certo? Então,
numa floresta, isso acontece naturalmente, ou seja, as folhas vão caindo, vão formando a liteira, né? A liteira é formada por aquele monte de folha que vai caindo e vai formando um tapete com várias camadas, e essas camadas, elas vão, a partir daquela que está em contato direto com o solo, elas vão se decompondo mais rapidamente, e vários micro-organismos que estão no solo, e macro-organismos, né, besourinhos, minhoca, tal, vão saindo dentro do solo, pega lá o alimento, né, o resto da folha, que já foi quebrada, um pouco decomposto, e leva para a parte inferior do solo, para dentro, para 20 centímetros, 10 centímetros. Então, cada camada de solo vai ter uma biota diferenciada, que vai aprofundando. Então, nesse aprofundamento, a gente vai ter como se fosse várias sociedades, né, que vão vivendo ali em profundidades diferentes. Então, mais profunda, a 30 centímetros, tem um tipo de sociedade, mais para baixo, outra sociedade, e assim vai, até a gente chegar aos 50, 60 centímetros, que é onde tem vida microbiana em maior abundância. E na camadazinha lá junto do solo, ela é chamada liteira, nós temos uma camada de proteção, onde vai ter folhas ainda vivas, meia verde, marrom, e a gente vai olhando, vai ter folhas mais quebradas, depois vai sendo só pedaços de folha, e mais embaixo a gente não sabe nem mais o que é, aquela mistura, pedacinhos, né, de folha, de nervuras de folha, que demora mais um pouquinho, até ter praticamente misturado com areia e com solo, né, e a gente não vai mais encontrar nada de resto, mas um solo escuro, que já é ali o humus. Né? O humus seria já a matéria orgânica já decomposta, já totalmente mineralizada. E esse humus, então, vai, com o passar do tempo, aos poucos, se infiltrando, lixiviando, né, descendo para as camadas mais profundas, e os micro-organismos também vão carregando esse material para a parte mais profunda, e com isso vai se formando um solo fértil. O solo só é fértil se tiver matéria orgânica, se tiver micro-organismo. Se ele não tiver micro-organismo, é um solo estéril, porque ele não vai ter vida microbiana, ele não vai ter facilidade de fornecer nutrientes. Aí a planta vai sobreviver apenas dos nutrientes que for liberado pelas partículas do solo, que são poucos nutrientes, ou então vai esperar pela adubação química que é feita na agricultura convencional, né? Ou seja, aquele adubo NPK que é passado e jogado todo ano ali, aí vai absorver o nitrogênio em 2 meses, 2 meses, o potássio fica até 6 meses, ou 8 no máximo, e o fósforo que fica até 2 anos no solo. Aí desse solo, grande parte não é absorvida, o potássio também não é absorvido, e o nitrogênio, grande parte, qualquer chuva leva lá para baixo e tchau, o nitrogênio se transforma em líquido e vai embora também. Então, é uma forma ineficiente. A adubação química que a gente faz é uma forma ineficiente. Nós estamos jogando dinheiro fora, na verdade. O perfeito, né, o melhor seria que a gente conseguisse fazer toda a adubação orgânica no trabalho de colaboração com os micro-organismos do solo. Essa seria a adubação perfeita, né? Então, às vezes, como é que a gente vai adubar uma forrageira, uma árvore só com adubo orgânico? Aí a gente vê uma pergunta, como é que existem florestas com árvores de 60 metros, 40, 20, 30, e você passa tudo verde, bonito, equilibrado, cheio de animais se alimentando, não tem praga nenhuma, né? Uma outra lagarta aparece ali, mas é só uma, não vai virar uma praga, nem tem praga de gafanhoto, nem nada disso. A floresta é equilibrada. Por que aqui está dessa forma, né? Então, essa resposta... Porque, professor, dessa pergunta, assim, a gente forma a opinião. Eu acho que essas árvores são árvores centenárias que se foram se adaptando e melhorando geneticamente ao longo do tempo, para aguentar todo tipo de dano que acontece na natureza, né? Uhum. Eu sei, quem é que leva adubo para elas? Você já viu alguém carregando NPK para elas crescerem a 60 metros de altura? 30 de altura? Os próprios animais. Quem que aduba elas? Os próprios animais. Os animais. O resto da turma, o que acha? Professor, acho assim que... Karina, quem é que alimenta?
falar agora. Pode falar, cara. Não, fala você É mesmo. porque, tipo, essa floresta aí, pelo que eu vejo, é uma floresta completa. E não é só, tipo, uma espécie de árvore. O que não causa tanta, tipo, largata, essas coisas. E Pragas, né? o que leva os nutrientes são as próprias folhas que caem no chão e se decompõem, bem como a presença de animais que, a partir das suas fezes, faz o adubo, enfim. É isso, professor. É isso, pronto. Aí quando você fala em animais, vamos considerar animais, né, o ser vivo, os micro-organismos, né? Minhoquinha, Aham. besourinho, baratinha, colêmbula, né, que são bem pequenininhos. Vocês já viram um besourinho bem pequenininho aqui? Quando você chega com o dedo perto, ele dá um pulinho, dá um pulinho para frente, já viram isso? Já vi, já vi. Pronto, ali é chamado de colêmbula. Ele pula 15 vezes a altura dele. Imagina se você tem 1 metro de altura, você pular 15 metros de altura. É a grande atleta, né? Colêmbula. Então, são insetos do solo, né? Existem vários tipos de insetos do solo. Né? A fauna a fauna do solo é muito vasta. Existem várias larvas de besouro, né? O mangangava, por exemplo, que a gente chama de rola-bosta também, né? Aquele que chama rola-bosta. Então, o besouro, as larvas de muitos besouros, eles sobrevivem primeiro como larvas, como lagarta, né? Dentro do solo, se alimentando das raízes, e depois eles viram aquela baíazinha, né? Que fica quen, 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 quen. Então, é aquela fase crisálida, que aí ela se transforma depois em borboleta ou em besouro, tá certo? Mas a fase inicial dela é no solo. Então, tem muitos insetos que têm sua Pro- fase inicial na água ou no solo. E aí, Professor, nessa fase do solo, elas também vão abrir galerias para as raízes passarem, elas vão defecar, elas vão soltar, né, líquidos, ceras, que vão deixar lá no solo, que vão colaborar com a fertilidade. E para elas se desenvolverem lá no solo, elas precisam se alimentar de raízes também. Mas elas deixam muito professor, dejeto, que esse dejeto vai servir de alimento para bactérias, especialmente protozoários, líquens, fungos. Oi. professor, Pode falar, Karen. também tem as bactérias do tipo Alô? Rhizobium que fixam nitrogênio no solo. Ô, professor, Sim. Isso. Então, as bactérias também são amigas das larvas, né? Das larvas em geral. professor, Quando a gente fala em é, bactéria e fungo, dá a ideia de que são coisas ruins, né? Ou vírus. Não. Não, não é não. Imagine o seu vizinho com um carro de som bem grande, ficar no seu quarto e botar aquele somzão paredão. Como é que seria a coisa? Ô, professor, saí sem querer. É a mesma coisa de a gente pegar uma bactéria que é lá do solo e a Professor, gente colocar no nosso intestino. Então, hã? eu saí sem querer, minha internet tá Oi. meio ruim. Aí eu não escutei não o que o senhor falou depois. Assim, eu estou dizendo, cada pessoa, cada micro-organismo tem que estar no seu ambiente normal, seu ambiente onde ele se desenvolveu. Quando ele sai de um ambiente para o outro, ele é um inimigo. Então, quando a gente fala em patogênio, né? bactéria, em fungo ou vírus protozoário, não quer dizer que todos sejam patogênicos, sejam deletérios, né? Destruir. Eles não são. Eles são destruidores se eles estão no lugar errado, né? Entenderam? Ô, professor, Por exemplo, as sim, bactérias láticas, é, elas vão estar dentro do leite, mas fazendo bem para a gente, né? E para o leite também, vai transformar em e, iogurte, em queijo. Mas se elas estiverem em outro lugar, elas são patogênicas. Aí a gente sempre fala nos coliformes fecais.
coliformes fecais são bactérias ou protozoários que são do solo e que, se eles entram no alimento e a gente se alimenta, é chamado de coliforme fecal. Mas ele, na verdade, não é para estar junto da gente, né, no nosso intestino. Entendeu? Então, os micro-organismos, tudo que tem na natureza tem sua função. Então, é claro, ela tem sua função no seu ambiente. Mas se ele saiu do seu ambiente para outro ambiente, ele pode ser patogênico, ou pode ser não bem-vindo, né? É como os intrusos que entram nas festas, né? Não tem essa coisa, né? Os invasores, de repente tem uma festa lá, e quando a festa chegar o amigo trouxe mais 3, e Deus, mas tem um monte de gente que você não queria que estivesse na festa, mas aí está lá na festa, é a mesma coisa. E essa contaminação, ela é involuntária, né? Uber, lavar a mão, lavar a fezes que estava no solo, cai dentro do leite. Você está levando o quê? Coliforme fecal para dentro do leite. Mas é porque o coliforme não presta, é ruinzinho, é um bicho preguiçoso, alguma coisa, não é nada disso. O coliforme é uma bactéria normal, mas ele tem sua função lá no solo, na decomposição das fezes, mas não é para estar dentro do leite, nem da comida. Então, é isso. Os micro-organismos, eles são muito importantes, no geral, são muito importantes para o desenvolvimento da vida. Se não existissem micro-organismos, a gente andaria pulando um monte de árvore que há milhares de anos tinha morrido e que estavam atravessadas por tudo quanto é lugar. Todas as pessoas que tivessem morrido estariam expostas aí, um monte de cadáver por todo lugar. Então, os micro-organismos, eles prestam um serviço fora de série, né? A gente não tem como pagar aos micro-organismos, porque a gente só os vê como maus, né? Como causadores de doenças, mas os micro-organismos, eles transformam toda a matéria orgânica que apodrece, que deveria ser decomposta, né? Eles que fazem esse trabalho de decomposição, que é um trabalho muito, muito importante para as plantas, para os seres vivos, para tudo, né? Então, todo o lixo que a gente tira, que é orgânico, imagine, se todo esse lixo que a gente tira, casca de fruta, não sei o que, não fosse decomposto, não fosse quebrado pelas bactérias, ficaria sempre um amontoado, sei lá. Existiria montanhas hoje de resto de fruta, de tudo, né? É claro que o plástico, o ferro, o alumínio, essas coisas que são recicláveis, a gente tem a obrigação de fazer essa reciclagem, para não Professor, no caso, os grandes montes de lixo. Mas, no geral, nem a comida também ela ia ser digerida, entendeu? Porque, oi, professor. Lázaro. Falando nisso aí, né, a comida também no intestino também não seria digerida, porque no intestino, no estômago, tem uma série de micro-organismos que vai ajudar no digerimento do alimento. A digestão, sei lá. Digestão, Lázaro, digestão. A nossa pele tem micro-organismos, todo lugar, né? Nosso cabelo, todos têm, todo lugar tem. Então, é um trabalho invagável que os micro-organismos fazem na Terra, né? Não só para a gente, mas no geral, para todas as plantas, para todos os animais. E, ultimamente, foi descoberto que existe uma quantidade muito de fungos que trabalham como as bactérias Rhizóbio. Os fungos também trabalham ajudando as plantas. As plantas que têm raiz pequena, por exemplo, o fungo, ele faz uma hifa, aliás, de lá de 1 metro, 2 de profundidade, e se liga à planta e traz minerais lá de baixo para a planta. E a planta dá em troca para ele carboidrato, açúcar, né? E fica assim, essa simbiose, mas ele vai buscar também, como se fosse raiz, ele vai buscar minerais em lugares diferentes. E já foi visto até que existem ligações como se fosse uma rede nets de internet, né? Entre uma planta e outra, uma trocando. Ela tem mais um elemento, algum produto lá que está sobrando, e no caso, os fungos, eles transportam esse elemento através das suas hifas para outra planta. Entenderam? Como se fosse um cabo de internet de uma planta para outra. Isso. Então, existe esse intercâmbio através dos fungos fazendo o papel dos correios aí, né? Então, vejam que os fungos, eles têm uma importância muito grande. Nós aqui não sabemos, ainda não estudamos, não temos condições de saber de tudo. Claro, o ser humano vive descobrindo o que Deus fez, né, na verdade. Mas
a inteligência, né, que foi colocada aí, a inteligência das plantas. O Lázaro, né, Para colocou aí, isso, entendeu? Essa inteligência das plantas é muito grande. mas E, elas são inteligentes, professor, porque, ó, não, o que você quando, chama de inteligência é quando, chamado de consciência, isso, consciência genética. Pode ó, dizer. com a presença do sol, da luz, a planta faz a fotossíntese. E quando chega aqui, ó, no semiárido, aqui no sertão, eu já observei já. A planta, quando o sol sai, ao nascer do sol, a planta começa a fazer a fotossíntese. Quando o sol a temperatura vai aumentando, o sol vai aumentando, ela começa a fechar a folha, ou seja, ela para de fazer o processo de fotossíntese. E ela só volta a fazer o processo de fotossíntese quando o sol esfria, na parte da tarde, lá para 2, 3 horas da tarde, que a folha volta ao normal. Eu já observei isso, não sei se estou certo. Ele paralisa, não tem chamado, em plantas forrageiras, a gente estuda, em fisiologia, não sei se o Dácio dá, mas plantas forrageiras. Da Planta, né? plantas As plantas C3. da caatinga adaptadas, elas fecham os estômatos. Elas fecham os estômatos durante o dia para de noite abrir os estômatos, ou seja, a respiração é feita somente à noite, na ausência do sol, para não perder água. E quando abre o sol, né, que fica quente, ela fecha os estômatos e não perde água. Professor, nessa planta aí forrageiras, aí já é da palma, já que tem um mecanismo CAN, que ela fecha os estômatos durante o dia e abre à noite. Mas as plantas que são C3 e C4, ela funciona os estômatos durante o dia. E à noite também, eles estão com os estômatos fechados. Parece que é assim, professor. Não, tem algumas plantas que têm um mecanismo não se sabe, porque a planta não tem sistema nervoso. Mas ela tem alguns mecanismos de mobilização, né? Como aquele malícia, que você bate e ele fecha as folhas. Isso. Ela tem alguns mecanismos de paralisar. A C3, se sabe que ela paralisa quando ela chega ao estoque máximo dela de C2, ela absorve C2 para a fotossíntese, né? E a insolação aumenta muito, ela paralisa tudo, ela fica estática, ela paralisa de realizar a fotossíntese e fica lá esperando até que gaste aquele material que ela já acumulou, entendeu? É porque ela não tem, ela tem um colênquima muito frágil, pequeno, a C3. Já a C4, como poderia dizer a cana, o capim-elefante, e os capins em geral, né? A maioria são C4, aí elas têm uma possibilidade maior de armazenamento de CO2, aí elas conseguem passar praticamente, mesmo com alta insolação, elas conseguem absorver sempre mais CO2 e trabalhar esse CO2, por isso elas crescem muito rápido. Se você observar uma catingueira, um juazeiro, uma jurema, outra planta aí do sertão, uma craibeira, sei lá, então, e comparar ele com o cameron, por exemplo, ou com a cana-de-açúcar, então você vai ver que o desenvolvimento desses capins são muito mais rápidos, né? Porque eles têm essa possibilidade de armazenamento do CO2, coisa que as plantas C3 não têm essa função de armazenamento. Ô, professor, são chamadas as plantas... Professor, essas plantas são as chamadas planta que filtra, porque tem essas plantas são consideradas... eu não sei agora a nomenclatura que ela recebe, mas eu sei filtra o quê? Diga o quê? Filtra o quê? O gás, o CO2, que faz mal, no caso, para a atmosfera. E trabalha e solta oxigênio, entendeu? O que é que eu estou dizendo? Eu fiz um trabalho e vi isso no... Ô, Caio. Ocorre uma troca. Ele travou, eu acho. Ocorre uma troca, rapaz. Ela capta o gás carbônico que está na atmosfera e libera o CO2, o O2. Ou seja, ela fica com carbono e oxigênio. E libera oxigênio. Pessoal, caiu. Certo? Caiu a internet do meu celular. Então, vocês estão conseguindo ouvir? Tá, professor. Ô, professor, agora volta e meia fica travando aí a pessoa fica sem, tipo, dá uma travadazinha legal aí.
É por causa da internet, do telefone dele. Ah, já travou. Não sei. A internet tá uma bosta, a minha tá caindo só a porra. Mas é por causa... Todas duas. Ei, sabe por quê? É por causa do horário que tem muita gente acessando. Vocês estão conseguindo me ouvir ou É. não? Estão conseguindo me Tá ouvir? no meio do chão. Ah, dá pra ir. Ô, Ok. É porque o celular caiu a internet, Olá, mas eu vou tá no confirmar meio do aqui, sem me ver mesmo. Então, a gente está falando de que mesmo? Das plantas C3 e C4, professor, aí, sim. do crescimento. Todas as plantas. Lembrei agora que a pergunta do que faz Caio. troca da Todas as plantas, elas vão retirar CO2 da atmosfera para construir os carboidratos. E o que é que sobra? O que é o lixo da fotossíntese? É o CO2, é o oxigênio. Então, esse oxigênio, que é o lixo do CO2, é o lixo da fotossíntese, ele vai ter em grande quantidade. E aí, o que é que ele faz? Ele libera para a atmosfera, que é exatamente nós animais, nos adaptamos, né? Nós respiramos e precisamos do oxigênio. Por quê? Porque a gente se alimenta do carboidrato que foi produzido pela fotossíntese, e para quebrar esse carboidrato eu vou precisar de quê? Do oxigênio que a planta jogou como lixo. Aí, quando é à noite, aí a planta precisa do oxigênio, também precisa. Exatamente. Quando é à noite, a planta ela não realiza fotossíntese, ela precisa do oxigênio para quebrar carboidrato para continuar se desenvolvendo. Então, a planta ela utiliza os dois, só que na presença da luz, ela utiliza em quantidade maior o CO2 e libera menos oxigênio. Aliás, utiliza mais o CO2, exatamente, e libera também mais oxigênio. E à noite é o contrário, né? Ela vai usar mais oxigênio, então libera pouco oxigênio, ou quase nenhum. Então, à noite, ela não quer dizer que ela paralisa de liberar oxigênio, porque ela continua trabalhando, mas ela libera bem menos. Tá certo? E quando ela tem CO2 em excesso, também ela libera CO2. Por isso que Então, na grande mídia, a gente vê, professor, que a gente, deixa eu complementar, não sei se eu vou estar certo. Por isso que na internet, quando a gente vê esse negócio das pessoas brigando, conserva as árvores, justamente por causa disso, que essa liberação de oxigênio que a gente precisa, não é isso? Isso. Se não tiver árvore, não tem também oxigênio. Se a gente não tiver árvore, todo mundo morre, porque as plantas, elas têm as árvores, principalmente, elas têm duas grandes funções. A primeira é sequestrar o carbono que está na atmosfera. Quem é que coloca o carbono na atmosfera? Todos os animais que respiram. A gente, quando está aqui falando respirando, está jogando CO2 na atmosfera. Todas as plantas também, elas jogam carbono na atmosfera. Então, é mais outra coisa. Todos os bois, os Nelore, né, que estão sendo criados aí, milhares de Nelores, todos eles estão jogando 3, 4 vezes mais carbono do que a gente. Todos os automóveis que estão queimando gasolina estão também jogando carbono. Todos os trens que estão queimando carvão estão jogando carbono. Então, a quantidade de carbono... é por isso a quantidade de CO2 que é jogada na atmosfera, ela hoje já é 1,6, ou seja, a gente precisaria para que as plantas, as árvores e as algas do mar também, que absorvem, né, o CO2 e produzem mais oxigênio, as algas, do que as árvores, a gente precisaria de 1,5 terra por ano do que existe de plantas de árvores e algas para consumir o CO2 que a gente produz por ano. Então, se a gente produz 1 bilhão e 600 milhões de toneladas de CO2, a gente só consegue absorver com as árvores 1 bilhão, entenderam? Então, fica 600 bilhões de toneladas sobrando cada ano. Então, a cada 10 anos, a gente tem 600 vezes 10 dá o quê? 6 trilhões de toneladas de CO2 a cada 10 anos. A gente acumula mais na Terra, e por isso tem o efeito estufa, aquecimento, a tempestade, chuvas com tempestade, furacão, tudo isso
é resultado dessa quantidade que tem aumentado de CO2. E por que o CO2 faz isso? Porque o CO2 ele consegue absorver energia da luz do Sol. O CO2 que está na atmosfera, ele consegue absorver energia e armazena energia. E com isso vai aquecendo a atmosfera no geral. Aí se a gente pensar, a Terra é muito grande, a Terra é muito grande, ela está em movimento, e graças a Deus está em movimento, porque se tivesse parada, a Terra parada com, digamos, se tivesse uma redoma de vidro ao redor, a gente já teria explodido há muito tempo. Como não existe isso, existe todo o espaço, né, infinito aí, praticamente, existe o escape, né, os escapes. Só que a Terra tem umas carapaças, umas coberturas de energia, né, de eletromagnética. Então, essas energias eletromagnéticas chamadas de camadas de gases, né, como ozônio, tem várias outras camadas que, a primeira é de ozônio, mas tem várias outras camadas eletromagnéticas internas da Terra e externa, que fazem essa proteção. E aí, com essas proteções, que é para proteger a gente dos raios ultravioletas e infravermelho e outras luzes, né, que vêm do Sol, que são neutrinos, que danificam, né, a vida, em alguns momentos, esses gases que nós produzimos com a industrialização e com o desenvolvimento, a gente tem feito buracos ou escapes, áreas de escape desses gases, porque já está a quantidade tão grande que essas camadas foi construída, né, ao redor da Terra para nos proteger, tem virado áreas de evasão desses gases. E com isso ficam os buracos, né, as falhas. É mais ou menos isso, tá certo? Mas como a Terra não está parada, ela está circulando sempre, há uma mudança também de região e tudo mais, tá certo? Mas aí, o aumento da quantidade de utilização, né, do oxigênio e liberação em grandes quantidades de CO2 tem prejudicado a vida no geral. Pessoal, eu queria que vocês fizessem alguma consideração para a gente encerrar por hoje, aí a gente continua na outra semana. Professor, aqui tá ruim por causa que estão soltando fogos aqui, aí tá ruim de falar, vai sair meio ruim a fala. Mas assim, voltando aí o assunto das plantas aí, como ela consegue, como é que a gente aduba ela, ou então como é que ela consegue esses nutrientes para crescer, assim, que nem o senhor falou, 30, 40, 50, 60 metros. Eu não lembro se foi o senhor que falou na outra aula, ou se foi a outra professora que falou na aula de fertilidade, que a planta, ela funciona como uma bomba. Ou seja, ela cresce, tem raízes profundas, mas ela também tem raízes próximas à superfície. Então, as profundas, ela vai buscar água, e na água vem os minerais, e vai passar. Isso, a gente viu na primeira aula. Aí vai passar, ela vai. E os minerais vai para as folhas, vai ocorrer a fotossíntese. Depois essas folhas vão morrerem e vai cair ao solo. E também com isso, abaixo da copa da árvore, vai ter um melhor ambiente. Ou seja, uma temperatura que vai favorecer o crescimento da população microbiota do solo. Então, eles vão estar em um acelerado processo de transformação dessas folhas em minerais, que vai fornecer esses nutrientes aquelas raízes mais superficiais da planta. Essas são minhas considerações. Ok. Outra coisa aí. Karina, tem alguma coisa a falar? Cíntia? Cíntia. Uma coisa também que eu vou aproveitar aí o gancho que Lázaro falou, referente à copa da planta. Porque tem plantas que têm a copa maior e a gente pode observar que tem plantas que não crescem embaixo pela falta de sol e até de água mesmo. Karina? Oi, Assim. professor. Cíntia, Pronto, faça o que você entendeu aí. Cíntia ainda ia falar, não? Faça as considerações.
Cíntia Hein? ainda ia falar, né? A Cíntia terminou, Cíntia, ou não? Terminei. Já terminou. Ah. É você, Karina, agora. Professor, eu vou falar, tipo, um geralzão do que eu vi. Isso. Eu entendi, assim, que o sistema agrocivil pastoril é um sistema que, além de buscar a integridade entre é, animal, plantas e lavouras, vai além do ambiental. Por quê? Porque à medida que se tem um sistema dessa forma, tem uma interação maior com o ecossistema. Por quê? Porque não vai se ter apenas uma planta, por exemplo, apenas eucalipto, porque aí não vai ser um sistema agrocivil pastoril, vai ser uma monocultura da mesma forma. Então, vai permitir a interação de diversas espécies de plantas, né, bem como a criação de animais, que vai permitir com que tenha essa troca de CO2 entre as plantas, e também vai ter, consequentemente, uma interação de micro-organismo maior no solo, porque se tem ali, além do sobreamento das árvores, eu acho que vai ter uma quantidade maior de matéria orgânica. E em relação ao que Lázaro falou logo no começo sobre questão de assistência técnica, essas coisas, eu acho que a gente tem que começar, tipo, de nós mesmos, sem ter... Porque, na verdade, eu acho que não vai ter uma interação de todos os profissionais, enfim, da área, mas que comece a partir de nós, do que a gente pode fazer na nossa comunidade, enquanto morador, enquanto profissional, enfim. E Isso, muito bom. eu anotei mais coisas, professor, mas Pode falar, pode falar. eu tô sem... Espera ainda, viu? Porque, professor, à medida em que a gente vai conhecendo a comunidade, e, tipo, eu acho que tem uma coisa que a gente tem que deixar em questão é que a gente não pode só estar levando informação para o agricultor, porque ele nunca vai só escutar o que a gente vai falar, porque eu acho, na verdade, que tem que ter uma interação, porque são pessoas que vêm convivendo assim com a terra o tempo todo, tipo uma vida inteira. Então, mesmo que eles não tenham tanto conhecimento, né, eles já vêm convivendo com o semiárido há muito tempo. Então, eu acho que tem que ter ali uma interação para que se tenha um consenso entre o ensino, entre a prática e não deixando de lado os saberes populares. Era isso que eu ia falar. Ótimo, ótimo. Ô Karina, deixa eu complementar o negócio que tu falou aí, eu achei interessante que eu vi no filme, aquele filme do Luiz Gonzaga, não sei se você assistiu, de Pai para Filho. No começo do filme, quando chega um cara lá pedindo para é empregado do coronel, pede para ele tocar o Luiz Gonzaga. Aí a mãe dele diz, Santana, diz, eu não quero filho de tocador, eu quero filho, esse menino tem que me ajudar na lida da roça. Então, eu acho que antigamente, se a gente for com um profissional que tem um conhecimento teórico e pouco prático, quando vai conversar com uma pessoa dessa, ele não aceita o que a gente tem por ele não ter acesso à informação. E você foi muito feliz nas suas palavras, porque a gente, como profissional, tem que ter a iniciativa, tem que ter a atitude, como homem, como mulher, tem que ter a atitude para passar o que a gente está aprendendo e fazer um sistema que mostre às pessoas que funcionem. E eu estava conversando com minha mãe, quando você corre atrás para você mesmo abrir as portas, mas quando você tem a oportunidade, você tem uma certa influência com pessoas que podem abrir essas portas para você, você vai
mostrar a elas as suas ideias. Agora não, os profissionais que são formados ficam colocados em certos pontos e ficam acomodados. Porque Ok. Alguém mais quer falar? Não, professor, falando aí só no gancho aí, pegando o ganchinho aí da Karina aí, realmente precisa ser trabalhado isso, principalmente nas comunidades da gente, e não é à toa que uma aula aí que a gente teve de TPA2, eu até mencionei que a gente pode trabalhar isso por associações, cooperativas, e hoje eu digo a você, hoje tem inúmeras associações, inúmeras cooperativas e sindicatos para a gente também difundir esse conhecimento, levar esse conhecimento, e digo Nós a você, fizemos uma vez na aula de forragem, viu, Lázaro? Você pega no gancho de vocês dois também, bem rapidinho. Nós fizemos uma aula de forragem, infelizmente com essa pandemia a gente fica meio complicado, mas vamos ver. A gente falou com duas associações aí de Santana e marcamos à noite, na hora da novela das 7. Aí a gente fez uma aula de seminário lá dentro da associação. E foi uma surpresa, quando nós chegamos lá, eles tinham preparado o lanche, o pessoal da comunidade, né? Estava tudo muito bem organizado, e cada aluno falou sobre um tipo de feno. E nós fizemos os fenos e levamos em pequena quantidade, né? Fenos de planta jacatinga. Cada um produziu uma e a gente levou e mostramos e conversamos à noite. Olha, foi muito boa esse encontro. Não foi nem uma aula, foi um encontro, né? Aí cada aluno a gente levou o data show, cada aluno apresentou o que era a planta, o nome, tarará, embora eles conhecessem, mas de uma outra forma, né? Mostrando a planta como algo muito importante do bioma caatinga. E mostrando depois o feno. Olha, aí quando eles pegavam assim, o feno de jurema preta, que cheirava, vixe como é cheiroso e como é bom. E a folhinha sequinha, quer dizer, eles nunca observaram. Catingueira, todo mundo vê lá no chão caído, né? Mas ninguém vê lá como um feno que pode ser aproveitado, pode ser guardado por 2, 3 anos e ser usado para dar aos animais. Aí quando a gente mostrou cada um feno, foi uma festa, né? E depois a gente lanchou todo mundo junto, e aí os alunos começaram a conversar individualmente, e eles fazendo pergunta, foi muito boa essa aula. Eu fiz já vários assim, pão de açúcar, lá na Tapera também, mas lá no assentamento, viu, Karina, lá no São Bandeira, sempre temos feito com eles. Mas aí, essa parte de extensão, extensão, né, isso se chama. Vocês estão falando, ela precisa ser mais fortalecida. E agora vai ser obrigado a fazer 30% das aulas, no geral, do curso, né? Tem que ser com extensão. Então, a tendência é aumentar bastante isso. Pode falar. Eu já fiz um trabalho assim também de extensão, só que eu fazia em diversas comunidades, base. A gente ia lá na associação comunitária, aí apresentava para eles algumas plantas nativas e também não nativas, e eles achavam muito interessante, porque eles não tinham a prática de fazer um feno ou uma silagem com essas plantas da caatinga. O professor. Quem era o professor, Karina? Foi no IFAL, foi? Foi. Professor. Porque o IFAL já foi lá dentro lá da UNEAL e a gente trabalhou algumas coisas com eles assim. Também. Ô, professor. Oi, pode falar. Só essa pequena discussão aí que o senhor falou e que a Karina acabou falando também, que levou e todo mundo gostou. Então, por aí, o senhor já tira aí que o conhecimento é pouco, entendeu? Hoje, se a gente levar diretamente para uma associação, um sindicato, sei lá, uma cooperativa, o feno de uma leguminosa, ninguém conhece, poucas pessoas vão conhecer. Então, assim, a gente vê a falha que tem, entendeu? Não tem, assim, o conhecimento total, que domina essa área para mostrar, ó, é desse jeito. O pessoal não tem esse conhecimento, então acaba fazendo coisas equivocadas, coisas erradas, e acaba prejudicando. E por não dar certo, ou então muitas vezes chega um técnico que não sabe, passa informação errada, então eles
fica desacreditado. Então, não tem uma prova concreta, que foi o que eu falei na minha fala anterior. Então, quando a gente tem uma prova concreta, dados concretos, a gente leva, apresenta e mostra na prática. Então, isso chama atenção, isso desperta. Então, isso mostra. Então, quando a gente também vai trabalhar na parte econômica, o pessoal também, eles não entendem. Poucas propriedades têm dados econômicos. Notar, coisas simples, não tem. Então, quando a gente levar isso aí para uma associação, uma cooperativa... Rural. A escrituração rural é um tabu, ninguém faz. Na verdade, não na zona tem. rural Isso, não tem. Aí, quando a gente começa a trabalhar, então, a gente tem que ter um nicho. Ou seja, a gente tem que ter um começo. Então, eu tenho associações para levar, eu tenho cooperativas para levar trabalho, eu tenho inúmeros trabalhos para levar próprio meu, que eu criei, então, para apresentar. Então, falta também uma questão de tempo e uma questão de eu também conseguir organizar isso. E eu também estava esperando um nicho. Então, eu percebi que o nicho da gente começar em um processo de difusão é pela fertilidade do solo, ou seja, o manejo do solo, que é da onde vai partir toda a produção, porque não adianta eu falar de manejo de pastagem ou implantação de árvores se eu não falar da fertilidade do solo. Então, eu prefiro trabalhar um processo que eu venha trabalhar a fertilidade do solo, o manejo do solo, para depois eu partir para a área de produção, porque quando eu der todas as características de um solo fértil, de como é que vai ser manejado esse solo, eu vou conseguir destrinchar a minha produção, a produção de capim, de outras culturas. Eu acho que eu tava esperando esse nicho, ou seja, o começo. Então, eu percebi aí nas aulas de fertilidade, e nessa aula de silvopastoril também, que é interessante começar pelo solo, porque depois a gente sai destrinchando como fazer todo o processo. No grupo, eu vou mostrar alguns vídeos que eu andei fazendo, professor, aqui, e também algumas fotos que eu criei. Então, poucas pessoas também, o senhor falou em feno, poucas pessoas conhecem o feno. A gente fala, mas poucas pessoas conhecem. Então, esse ano eu já parti também a produção de estilo em sacos, bags, e também a produção de feno. Eu vou mandar aí umas fotos. Os vídeos ainda não fiz do feno, mas eu vou fazer mais para frente uns vídeos para postar. Então, a gente também pode ir debatendo isso no grupo. Entendeu, professor? Sim. É muito interessante. Para a gente passar a plantas forrageiras, você já fez ou não? Oi? Você já pagou plantas forrageiras ou ainda vai pagar? Não, professor, ainda não paguei não, ainda. Pronto, porque aí em plantas forrageiras a gente tem esses seminários, aí você já aproveita e faça os vídeos para passar lá no seu seminário, que é para nota, inclusive. Eu tenho. A gente vai aí para a gente trabalhar isso. Eu tenho 16 anos na UNEAL, viu? Desde os 16, 17 anos, esse ano já estamos acabando o ano. Mas aí todo ano a gente tem 6 meses, tem a disciplina plantas forrageiras e sistema silvopastoril, né? Uma no semestre, outra no outro. Uhum. Então, muitas turmas já fizeram muito trabalho por aí afora. Eu tenho muito trabalho publicado nessa área, inclusive fora do Brasil, muita coisa fora do Brasil. Já fui para muitos países dar palestra sobre isso, mas aí tem um agricultor de Pernambuco que pegou um trabalho que um aluno, a gente publicou no Zotec de alguns anos atrás, e ele pegou esse trabalho e ficou impressionado e começou a produzir silo de malva branca, né? Que eu botei lá o resultado de várias composições de climatologia, e ele pegou esse trabalho, e o ano passado ele produziu 20 toneladas de silo de malva branca, e está dando as vacas dele no sertão brabo mesmo da Paraíba, não é esse sertão nosso não, lá brabo mesmo, sabe? Aquele negócio não tem nada. Uhum. Aí ele, no início do ano, agora, no início do ano, ele estava seca lá e ele começou a dar esse silo, e ele me ligou tão alegre no mundo, já chorando, disse, olha, o senhor me salvou, e bababá, e passou um tempão. Ele arranjou meu telefone no site, arranjou o telefone do professor Heraldo, ligou para ele para conseguir meu telefone, ele ligou para mim, muito alegre, porque ele produziu feno, achou que era mentira, mesmo com produção, né? Aí deu para as vacas, ele disse, numa noite as vacas comeram tudo, ele tem mais de 400 vacas.
E aí ele está dizendo que esse ano vai fazer uma produção, uma plantação grande, está coletando semente de malva branca, ó, que ninguém valoriza aqui, né? Isso. De malva branca para produzir silagem para dar mesmo como planta produtiva. Diga aí. Isso. Professor, o senhor falou aí na malva branca, é desprezado, entendeu? Como eu já falei no começo, vou tocar no assunto de novo. É a falta de conhecimentos. Devido ao produtor não ter esse conhecimento, então despreza. Ou seja, aqui é desprezada a maior parte dos matos que tem aqui, das plantas nativas. Ou seja, o mata-pasto, a malícia, a malva. A malva também, eu estava assistindo uma live de um consultor, e ele falou que a malva é bem nutritiva, o valor da proteína dela é superior da gramínea. Então, ela é interessante. Então, esse pesquisador que está falando da malva branca é minha, só tem a pesquisa minha. É o André, ele falou, eu acho que o senhor conhece ele é um consultor, ele é um André Sório. Eu acho que o senhor já ouviu falar nele. Ele estudou onde? Ele é de onde? Parece que é de Maceió, professor, ele. Mas ele ele é engenheiro agrônomo. Ele parece que, se eu não me engano, ele é filho de Humberto Sório, um escritor de um livro de manejo de pastagem, Pastoreio Voisin. Aí ele mencionou essa malva branca, que ela tem um alto valor nutritivo, principalmente proteína. Aí também, professor, eu já fiz uma pesquisa referente a isso, a silagem de malva branca, de mata-pasto, os dois misturados e separados também, e de capim-pangolão. Eu fiz, assim, peguei um pouco meio aleatório. Eu queria publicar, fazer esse trabalho e publicar um artigo científico. Então, eu estive conversando com outras pessoas, o meu patrão também, que ele foi professor de um curso que participei. Então, eu digo, eu vou trabalhar essa área porque eu quero ver o potencial que tem essas plantas. Se dá, se não dá, a silagem. E como é que a gente vai utilizar ela. Porque a gente pode aproveitar, ou seja, a gente está em uma área, professor, que a gente deve aproveitar tudo. Tudo que a gente puder aproveitar, aproveita. Reaproveitamento é o ideal, porque a gente pode desperdiçar, ou seja, a gente pode dar, de uma finalidade de uma pastagem, a gente pode dar duas finalidades. Ou seja, a gente pode processar o mata-pasto, que muitas vezes só é roçado no cercado e fica lá, ele vira adubo, vira matéria orgânica, que digo. Mas se a gente conseguir processar ele para fazer o feno ou a silagem, a gente vai dar duas utilidades a ele ou três. Nós podemos processar ele, fazer a silagem, fazer a alimentação do animal e, por fim, fazer o adubo, que já é as fezes do animal. E também, se a gente pudesse trabalhar mais para frente, a gente já poderia fazer outra finalidade, um biodigestor. Ou seja, nós ia ter 3 ou 4 ou até mais finalidades com um produto só, com uma pastagem só. E quando a gente vier diversificar isso, como é que fica? Olha o potencial que a gente tem no semiárido. O semiárido, todo ano tem seca, então a gente precisa potencializar esses pontos. Pegar esse ponto forte e trabalhar os pontos fracos. Melhorar o ponto forte. Ninguém acaba. A gente pode ter convivência com ela, não sabe que não vai acabar com a seca, né? Não, acaba não. Pronto, professor. Aí era isso. Aí eu tenho também esse trabalho que eu falei. Aí vai mais para frente, eu vou, quando tirar um tempinho agora, que eu estou muito ocupado, aí vai levar essa silagem para fazer análise. Aí, a depender dos resultados, aí a gente vai fazer o artigo científico para publicar, entendeu? Eu acho que é interessante isso. Isso, muito interessante. Então, pessoal, vamos ficar por aqui, né? A gente combinou que era até as 8 horas, já são 17. Essa aula está sendo gravada, então depois eu coloco. Se a Karina quiser ajudar também a colocar no YouTube, a gente coloca, viu, Karina? Mas aí a gente vai ter gravado e aí o pessoal que não assistiu depois vê também. E na próxima semana a gente continua, tá certo? E eu já coloquei hoje uma atividade para a próxima terça-feira, tá ok? Então vocês já podem ver lá, e alguns já viram, né? E até terça-feira faz a atividade, tá certo? Isso, certo. Então, boa noite e obrigado pela presença. Eu vou ver também. Boa noite, professor. A aula vai ficar esse horário mesmo?
Só um minutinho.